Boa noite, com muito prazer que estou aqui novamente, agradecendo o convite da casa em nome da Ivone. E esse é um tema, assim, bastante discutido, fora até das casas espíritas, pelas pessoas que nem são espíritas e que sabem que nós somos espíritas e nos questionam. Então, tem dois motivos para estarmos aqui estudando um pouco mais sobre isso. Principalmente para nos cuidarmos, para entendermos que a gente sabe que o Espiritismo prega o conhecimento, o estudo, para que possamos pautar por essa encarnação com toda as suas vibrações de evolução. E o outro motivo é que nós, como espíritas, somos questionados, como eu falei, e as pessoas perguntam: meu filho, minha filha, meu irmão, meu parente, eu conheço uma pessoa que está tendo visões, ela ouve vozes, será que eu levo para o psiquiatra? Será que isso é um obsessor? Será que isso é mediunidade? Ela está eclodindo uma mediunidade? Então, com tudo isso, com essas questões todas, nós, sendo espíritas, não sabemos responder. Aí a pessoa vai dizer: que espécie de espírito é você que não sabe me esclarecer isso, não é? Então, nós temos esses dois objetivos, para nós mesmos e para ter o conhecimento, para esclarecer as pessoas, certo? Bem, então, deixa eu ver aqui onde é que passa. No Enter, né? Tá. Nós vamos começar falando um pouquinho da saúde mental no Brasil. Então, em 2018, foi o primeiro ano em que esse Instituto Ipsos, é um instituto muito renomado, de muita credibilidade, Instituto francês, realizou um monitoramento no Brasil. 18% dos entrevistados mencionaram a saúde mental como tema de maior preocupação. Aí vejam que em 2023, como cresceu, né? Foi para 52%. E podemos ver que a maioria que tem algum tipo de transtorno, que é a ansiedade, que é a mais comum, é de mulher. Então, aqui fala 64% das mulheres brasileiras têm algum tipo de ansiedade. E o que são transtornos mentais? Aqui, pela Organização Mundial de Saúde, define transtorno mental como se caracteriza por uma combinação de pensamentos, percepções, emoções e comportamento anormal, faltou um S ali, que também podem afetar as relações com outras pessoas. E aí, se a gente vai ver essa definição, ela é muito parecida com uma outra, que é a mediunidade. Emoções repentinas como tristeza, alegria ou ansiedade intensa sem motivo aparente. Dificuldade no convívio com a família, chegando a pensar que ninguém entende o que está se passando com ele. Vocês não acham que tem semelhança? Tem? Tem semelhança, não é? Por isso é que existe a confusão, que nós vamos tentar esclarecer. E transtorno mental é loucura? O que é ser louco? O que é ter saúde mental? Então, tudo isso a gente vai tentar esclarecer aqui. O que é loucura na medicina? Na psiquiatria, a loucura é um problema que implica numa disfunção psíquica e pode ser resultado de um transtorno mental. Então, nós vamos já ver os tipos de transtornos mentais que existem e que pode evoluir para loucura, e a gente vai ver o que na medicina é mesmo chamado de loucura. A loucura pode ser caracterizada por pensamentos considerados anormais pela sociedade ou pela realização de coisas sem sentido.
Também pode envolver comportamentos absurdos ou quase sem sentido, muitas vezes perigosos, que expõem a integridade do indivíduo ao escrutínio público e a lesões. Então, as pessoas ficam rechaçando aquela pessoa e aquela pessoa pode causar lesões, danos, a outrem. E aqui estão os principais transtornos mentais. A depressão, que é muito comum, nosso país já é considerado o segundo país do mundo em depressão. Transtorno afetivo bipolar, que, como o nome está dizendo, a pessoa passa momentos de euforia e momentos de depressão, sendo que tem uma forma leve, que a pessoa até tem convivência normal e às vezes nem sabe, passa despercebido esse diagnóstico, porém a pessoa não consegue terminar cumprir seus objetivos, terminar seus trabalhos. Tem a esquizofrenia e outras psicoses. Na medicina, a loucura mesmo, que é um termo que a gente tem evitado bastante mesmo na medicina, é a esquizofrenia e outras psicoses. Por quê? Porque, como vocês viram, a loucura, que é algo que a pessoa faz coisas diferentes e que não costuma conseguir se relacionar. Isso, antigamente, ele era mesmo isolado. Hoje, com o advento de novos medicamentos, mesmo o esquizofrênico, que é considerado o transtorno mental mais grave, se ele fizer o tratamento, consegue sim trabalhar, conviver com a família, mas o tratamento é contínuo. Tem a demência. A demência, gente, ela vai desde a mais leve, que chama déficit cognitivo leve, e até chegar às demências mais graves, como a mais conhecida é Alzheimer, que nós sabemos que a pessoa sai da realidade. E a gente, quando vai ver pela visão espírita, por que a pessoa adquire essas doenças, principalmente o Alzheimer, pela visão espírita, existe uma explicação que não é assim aceita por toda a comunidade espírita, mas alguns acham que é como assim, a pessoa ela está numa vida que ela não quer, ou porque ela tem muita culpa e ela não consegue viver com aquela culpa, ou ela tem muita frustração, muita decepção, ela tem uma vida muito difícil e ela não consegue viver essa vida. Isso da visão espiritual, que na medicina não é nada disso. Na medicina existe a genética, isso aí é ciência, é comprovado. Existe os genes, inclusive algumas famílias até estão, quando tem um caso na família, os outros da família fazem esse estudo para ver se eles têm o gene que vai desenvolver o Alzheimer. Eu conheço pessoas pacientes, que filhos dizem, um diz assim, eu não quero saber se eu tenho gene, porque eu acho que isso vai fazer eu ter o Alzheimer mais cedo ainda, E outros querem saber, já para fazer alguma prevenção, porque existe a prevenção no sentido, antes de aparecer sintomas, que é você principalmente manter a sua cognição ativada, ou seja, você está sempre estudando uma coisa nova, lendo muito, conhecendo coisas novas, que isso já faz parte da prevenção. Deficiência intelectual e transtorno do desenvolvimento, incluindo o autismo. E aí tem muita gente que diz assim, tem muito autista agora, Sim, tem mais mesmo. Isso também, a visão espírita explica algumas coisas sobre isso. E também a gente fala sempre que é porque agora já se conhece mais a doença e estamos dando mais diagnóstico, assim como muitas outras coisas, intolerância à lactose, um monte de gente. Eu lembro de uma tia que ela ia lá em casa tomar um lanche com minha mãe e ela dizia que ela tinha os sintomas lá e a gente na época não achava. Depois que veio, eu digo, gente, nós todos da família temos, que esse é do lado da mamãe, porque a minha tia, ela tinha intolerância à lactose, mas ninguém sabia
sabia naquela época, né? Graças a Deus tem uma enzimazinha que de vez em quando a gente, quando quer comer um bolinho, uma coisa, a gente mastiga a enzima, não pode ser todo dia, né? E assim, gente, esses transtornos mentais, todos esses, podem ter evolução ou não. Não é obrigado uma pessoa que tenha depressão ou transtorno bipolar, um dia ela ter esquizofrenia, não. Isso a ciência não demonstra nada disso. Inclusive, algumas dessas aqui, como depressão, bipolar, tem cura, né? Cura que eu digo assim, o controle. Então, por exemplo, uma pessoa que ela tem um fator que deflagra aquela depressão, passado aquele fator, ela sabendo enfrentar, e aí nós vamos falar mais tarde como que a gente faz o enfrentamento desses transtornos, ela fica bem, tem uma vida normal, saudável. Vamos rapidamente ver como que foi essa evolução de doentes mentais no Brasil. No século XIX, gente, era um absurdo. As pessoas que tinham transtornos mentais, se fosse esquizofrenia, bipolar, elas andavam pela rua como mendigos, porque a família não aguentava e mandava embora, elas iam embora. Às vezes elas mesmas não aguentavam conviver com a família e saía para a rua. E aí elas, quando elas entravam em surto, nas crises, elas iam para a cadeia. Aí, passada a crise, vai para a rua novamente. Na metade do século XIX, as Santas Casas, né, vocês sabem que Santa Casa de Misericórdia ainda é, eu acho, filantrópica, né, agora nem tanto, mas era bem filantrópica só, e ela acolhia. E aí foi criado os hospícios lá no Rio de Janeiro, o Hospício Pedro II, aí já existia medicação, já existia psiquiatra. Em 1910 houve uma procura muito grande pela Federação Espírita Brasileira. Alguém já achava que tinha alguma influenciação espiritual nos doentes mentais. E os espíritas passaram, então, a patrocinar várias instituições, as casas espíritas, e foi fundada até casa espírita só para fazer tratamento de doentes psiquiátricos. Mas aí o governo federal, em 1931, acabou com isso dizendo que espiritismo era uma patologia mental, que era assim, tipo loucos tratando loucos, né? Essa coisa que está falando é com espírito e que vão fazer um tratamento de desobsessão. Eles achavam que isso aí era loucura e aí proibiram. Mas a gente sabe que mesmo proibido ainda continuava. Eu coloquei aqui a foto da Nise da Silveira, tem um filme belíssimo sobre essa luta dela, porque nessa época o tratamento, então, passou a ser, naquelas casas que tratavam doentes mentais, era com eletrochoque, com insulinização e lobotomia. Eles faziam uma cirurgia para tirar uma parte do cérebro, para a pessoa ficar igual um robô, né? Agora, o eletrochoque teve uma evolução, hoje ele tem suas indicações e cura. Tem certos tipos, por exemplo, de depressão maior, que a gente chama, que é aquela bem grave, que a pessoa nem levanta da cama, não faz nada, fica ali acamada. Tem suas indicações, mas não é aquele eletrochoque, são eletrochoques já com um aparelho mais moderno, e é muito, muito bom o resultado. E a insulinoterapia é porque a insulina é que faz baixar a glicose. A pessoa nem tem diabetes, eles davam insulina para a glicose baixar, a pessoa ficar bem sonolenta para acalmar quando entrava em crise. Então eram tratamentos horrorosos. E ela fez uma briga horrível, ela entrou no psiquiátrico, no hospital psiquiátrico, comprou essa briga, parou tudo isso e através de artes. O filme é belíssimo, real, né? É baseado na história dela, e que ela melhorou todos os pacientes, no nível de cada um, através da arte. Os que desenhavam, pintavam, que faziam artesanato, e esse é o que veio até hoje, que é usado, né, com a terapia ocupacional. Na década de 70, eclodiram hospitais, assim, ficou a indústria da loucura. Grupos de psiquiatras e até pessoas que nem eram médicas fundaram hospitais para internar pacientes, porque faziam todo tipo de tratamento, até experimental, nesses pacientes.
mas aí foi chamado até de Holocausto Brasileiro, porque 60 mil pacientes desencarnaram sem diagnóstico lá em Barbacena, num hospital psiquiátrico, nessa década de 70. Na década de 80, então, com tanta denúncia, os parentes e tudo mais, foram fechados os manicômios e, graças a Deus, veio o CAPS, né, que até hoje funciona, claro que com suas limitações por causa do número de pacientes, mas funciona bem. E aí veio muito bem-vindo o projeto de lei 3.657, que impulsionou a reforma psiquiátrica no Brasil, que já existia em vários países. E em 90 o Brasil assinou a Declaração de Caracas para fazer a reestruturação, ou seja, ninguém mais precisa ficar internado. Nós temos que ressocializar esse paciente, temos que ter a atenção da família. A família é fundamental para a recuperação desses pacientes. E aí veio todo esse modelo assistencial em saúde mental. E aí a gente vai ver o que é a loucura mesmo na medicina, né? É o transtorno mental, psicótico ou esquizofrênico. É um indivíduo que se encontra em desajuste com as normas sociais vigentes, que se desvia da cultura em que está inserido. Aí eu botei essa foto aí, é o Botox ou Batoque. Se esse índio lá na aldeia dele, ele usa isso aí, é normal. Mas se ele chegar na cidade e ninguém sabe que ele é índio, ele não está pintado, ele não está com roupa de índio, um de nós aqui resolveu usar esse batoque aí, vai dizer que é louco, né? Então, é muito discutida essa questão, se é algo que a pessoa gosta, que ela quer fazer, ou se é por causa de um transtorno ou cultural. E nós espíritas sabemos que isso pode vir até de outras vidas, né? Tem gente que diz, eu nunca vi isso em literatura mesmo, que as pessoas que se enchem de tatuagem e que colocam muito piercing, tudo que elas estão trazendo de outras vidas, tem gente tatuada aí rindo, né? Porque isso não tem, assim, uma evidência científica, mas muitos, inclusive espíritas, nunca li isso, gente, mas eu estou falando aqui porque a gente ouve falar, inclusive, de pessoas assim, bem esclarecidas, que assim, as pessoas em outras vidas viveram com essas, né, com as tatuagens, viveram com essas, tipo assim, como se fosse tribos, etc. E aí querem, né, e pronto, isso não é ser louco, não é ser, né. Agora, a psiquiatria, ela tem duas vertentes para explicar as doenças mentais. Uma orgânica e uma psicológica. E tem uma polêmica mesmo dentro da psiquiatria de que uma doença mental seja puramente orgânica, ou seja, um distúrbio químico no cérebro da pessoa. Ou se é só puramente emocional, ou se as duas coisas acontecem. Ultimamente, a gente tem achado que são as duas coisas. A Organização Mundial de Saúde afirma que não existe definição oficial de saúde mental. É aquela história, ninguém é normal de perto, né? Então, normal, se for atrás de dizer mesmo que a gente vive com a saúde mental em dia, ninguém vive, né, no nosso mundo, neste mundo aqui de provas e expiações. Diferenças culturais, julgamentos subjetivos e teorias relacionadas concorrentes, aquelas que eu falei ainda há pouco, afetam o modo como a saúde mental é definida. Vejam bem, essa moça resolveu tirar foto nessa posição. Ela é louca? Ou é só uma questão de ponto de vista, literalmente? Ela queria ver, né? Então alguém passa e diz assim, ela é louca. Mas ela pode ser uma pessoa normal, só quis fazer algo diferente. Às vezes a gente vê uma pessoa com uma aventura, esse fulano é louco, né? Mas não é só porque ele tem vontade de fazer aquilo. E essas teorias relacionadas concorrentes é que não há um acordo na definição da saúde mental. É um termo usado para descrever o nível de qualidade de vida cognitiva e emocional. Então, esse equilíbrio cognitivo e emocional, que é difícil de nós encontrarmos. Muitas pessoas vêm à casa espírita justamente porque ainda não encontraram esse equilíbrio, não é? E não é só quem vem à casa espírita, é até quem não vai em busca de nada, vive, como eu falei anteriormente, no mundo atual, nesse mundo que nós vivemos, é muito difícil dizer que nós temos nossa
plena saúde mental. Ela pode incluir a capacidade do indivíduo de apreciar a vida e procurar um equilíbrio entre as atividades e os esforços para atingir a resiliência psicológica. Eu tenho um colega, ele trabalha muito ainda, da minha idade, mas ainda dá muito plantão, e ele adora esse negócio aí de asa delta. Ele vive lá no Rio, e ele... quase todo fim de semana ele vai pular de asa delta, até essas alturas. Menino, tu tá vendo tuas coronárias como é que estão? 65, né? Nós estamos com 65 anos. Como é? Sei lá, se uma hora dessa, né? Ele, não, eu faço meu check-up anual, tá beleza. Então, assim, ele é louco, né? Então, é isso que fala aqui. Para as pessoas procuram atividades, algumas coisas que lhe dê, né? Aquele equilíbrio. Admite-se, entretanto, que o conceito de saúde mental é mais amplo que a ausência de transtornos mentais. Então, todos necessitamos buscar esse equilíbrio mental. Os que não conseguem tornam-se desequilibrados mentais até chegar à loucura. Eu costumo dizer que seria o ideal que cada um de nós tivesse um psicólogo para chamar de seu, porque todos nós precisamos. Afinal, os loucos fazem o que os normais sonham. Não sei se vocês já viram assim, o olhar de uma pessoa de inveja, dizendo, menino, fulano é louco, olha o que ele está fazendo, mas dá doidinho para fazer e não tem coragem, não é? E aí tem que ter coragem para fazer, para se realizar. Na visão espírita, segundo o Dr. Bezerra de Menezes, o que ele diz aqui? A loucura pode ser também... Aí eu botei de vermelho, também, resultante da ação fluídica de espíritos inimigos sobre a alma ou espírito encarnado no corpo. Então, essa questão aqui, ele está falando do quê? De obsessores. E aí as pessoas acham que tudo é obsessor, né? Então, se a pessoa tem uma irritação, meu Deus, fulano nunca teve essa reação, às vezes... guarda aquilo por muitos anos, nunca explodiu, ai não, está obsediado. Então, tem que ver se aquela pessoa está entrando num processo de ansiedade, de estresse. Então, por isso que ele bota aqui também, pode ser também, mas não é obrigado que seja isoladamente ação de espíritos em nós. Porque o espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos. A ciência não sabe explicar um fenômeno de mediunidade. Nós vamos já ver aqui o que eles colocam lá quando recebe um paciente que tem fenômeno de mediunidade. E o espiritismo sem a ciência faltaria apoio e comprovação, porque nós sabemos que o espiritismo é ciência, filosofia com fins religiosos, não é exatamente uma religião, né? Então, o espiritismo tem que ter comprovação. O próprio Kardec disse na época que se viessem outras comprovações diferentes do que ele tinha encontrado, que nós ficássemos com a ciência. Então, eles andam juntos, né? O espiritismo e a ciência. Olha, dentro da psiquiatria, não existe essa doença, fenômenos mediúnicos. Mas, quando existe essa manifestação mediúnica mesmo, e que chega a um psiquiatra, ele vai ver lá no Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, que é a pessoa que apresenta alterações na consciência, memória, não sabe quem ele é, começa a identidade. Então, eu sou o espírito tal, né? O que a gente fala incorporado, né? Emoção, percepção do ambiente, controle dos movimentos e comportamento, o que pode acontecer após eventos traumáticos ou de grande estresse. E aí, no Código Internacional de Doença, já existe o F44.3, que quer dizer o quê? Transtornos de transe e possessão. É assim que é designado um fenômeno mediúnico na psiquiatria. É um transtorno de transe e possessão. Transtorno nos quais há uma perda temporária
E aí a gente tem que gravar essa palavrinha bem aí, temporária, tanto do senso de identidade pessoal quanto da consciência plena do ambiente. Em alguns casos, o indivíduo age como se tomado por uma outra personalidade, espírito, divindade ou força. Está lá, dentro do Código Internacional de Doença, né? Uma doença, como se fosse uma doença, e é tratado com medicamento. Nenhum médico vai dizer para o paciente para ele ir à casa espírita, a não ser que o paciente já procure o médico espírita e já chegue dizendo: eu sei que você é espírita e eu quero saber se esse meu tratamento precisa também de um tratamento espírita. Aí é outra coisa, mas normalmente não é assim que acontece. E como que acontece? A etiopatogenia é a junção da etiologia, ou seja, a causa, com o mecanismo pelo qual as doenças acontecem, né? Então, a etiopatogenia da hipertensão é genética e a pessoa come sal, ela fica hipertensa. E como é que ocorre o transtorno mental? Primeiro tem no genoma, que é a combinação dos genes, né, o conjunto dos genes, e os estudos mostram que há pelo menos 27 genes que nós herdamos, né, dos nossos pais, ou regiões genômicas possivelmente associadas com a esquizofrenia, que é a que é mais estudada. Mas a gente sabe que existem outros transtornos mentais que têm também a genética já bem detalhada. E aí, isso é a origem, de onde é que começa, no corpo físico, a doença mental. E como é que isso acontece em nível do cérebro? É um distúrbio neuroquímico. Certas áreas cerebrais sofreriam distúrbios em seus neuroreceptores, a dopamina, a serotonina, dentre outros. Então, nós temos substâncias no nosso organismo chamado neurotransmissores que dão o equilíbrio, que nos deixa em paz, sossegado, que nos dá a cognição, o entendimento, tudo isso. Essas substâncias, dentre elas dopamina, serotonina, elas têm que ter um receptor para entrar na célula para elas estarem funcionando. E aí há um defeito nesses receptores. Esse é um mecanismo assim bem resumido, e tem muito mais coisas sobre como que ocorre o transtorno mental. E aí, quando a gente vê na literatura espírita a explicação da etiopatogenia das doenças mentais, vamos lá. Lá diz que antecede a composição genética. Por quê? Alguém saberia dizer? Que ele diz por que antecede antes de ser formado. Por quê? Porque nós acreditamos em reencarnação, não é? Então, já vem programado. Então, quando estamos no mundo espiritual, antes de encarnar, nós nos comprometemos que vamos resgatar através de doenças, através de deformidades, através de algum defeito, alguma coisa assim. Então, quando o compromisso acontece, você vai nascer numa família que tem aquele gene. Aí nós estamos fazendo a conexão com a literatura médica. Aí você nasce por isso que Chico Xavier dizia: você está na família que você deveria estar. E aí você nasce naquela família, você vem já com esse compromisso e há o desenvolvimento do seu cérebro para ter aquela doença. Aí, aqui ele diz: antecede a composição genética, segue pelas reencarnações anteriores, onde o indivíduo agiu com crueldade repetidas vezes, criando um campo psíquico propício para o surgimento das alterações psíquicas. Deus não castiga, Ele é Pai, Ele não iria. Nós mesmos que imprimimos na nossa formação, lá dentro do útero da nossa mãe. Então, a gente sabe que há uma participação do perispírito na formação do corpo material, da matéria.
E essa formação pelo perispírito vem com toda essa carga de culpa, de que tenha que resgatar e vai formando todas as necessidades. A consciência desencarnada, repleta de culpa, imprime no perispírito o remorso, que marca o DNA, perturbando o sistema nervoso central, levando ao distúrbio neuroquímico explicado pela literatura médica. Ficou claro? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Eu acho que, assim, é bem explicado, porque está os dois para a gente fazer a conexão. O Espiritismo não nega que existam transtornos mentais. Isso que a gente tem que bater bem nessa tecla, não achar que tudo é obsessor, que tudo é influenciação espírita. Mas chamemos nossa atenção para a necessidade de melhor identificarmos as fronteiras divisórias entre os episódios psicopatológicos e os obsessivos, mediúnicos ou não, diferenciando comorbidade dos casos de obsessão pura. Então, assim, uma pessoa sempre foi normal, nunca teve nada, não tem genética na família dela de doença psiquiátrica. E aí essa pessoa, de repente, tem uma alteração do comportamento. Ela começa a fazer dívidas, a tratar mal as pessoas, ser agressiva. Perde o emprego, não consegue mais terminar uma faculdade, um estudo. Assim, subitamente ela muda. E aí a gente tem que observar se realmente aquilo é uma doença psiquiátrica ou se é uma obsessão pura. Geralmente, nesse caso, é obsessor. Porque a pessoa nunca teve nenhuma manifestação, não tem genética na família. E a pessoa tem a alteração. Porém, então se é só obsessão pura, ela vai tratar somente na casa espírita? Não. Porque esses obsessores, eles transformam a neuroquímica. Eles alteram aqueles neurotransmissores, a dopamina, serotonina, e isso só melhora com medicamento. Então tem que fazer os dois. A pessoa nunca teve nada, ela tem nitidamente um processo obsessivo. E muitas vezes a gente entende até por quê. Em que momento que ela deu a abertura para aquele obsessor atacar. Porque nós temos inimigos de outras vidas. E quando a gente deixa alguma sensação, algum sentimento, às vezes é um relacionamento tóxico, às vezes é um chefe no trabalho que está ali humilhando e você não pode sair daquele emprego, ou então você fica endividado, não porque você estava surtado, mas por movimentos mesmo da sua vida, e aí, por causa desse sentimento que você baixou a guarda, que nem sempre é um sentimento ruim, não é porque você fez maldade para os outros, nada, é porque você está entrando numa tristeza, falta de fé. E aí a oração também é fundamental. E nesse momento, ele aproveita que você baixou seu nível vibratório e acopla. Mas como eu estou falando, precisa do tratamento medicamentoso porque altera a química cerebral. Então tem que ter isso que eu queria muito que todos levassem daqui. Se vocês têm alguém na família ou algum conhecido, vocês orientassem. Eles perguntam, lá na tua casa espírita, sim, mas você precisa ir no psiquiatra também. Então é isso que ele fala aqui nesse texto. A comorbidade pode ser as duas coisas juntas. A pessoa pode ter a genética e ela não desenvolver a doença. Então quem tem genética na sua família, tendência à depressão, bipolar, alguma coisa assim, essa pessoa tem que mais vigiar do que ninguém, mais se vigiar do que orar e vigiar o tempo todo, para não baixar o nível vibratório, porque se ele já tem a genética e baixa o nível vibratório, vai vir as duas coisas juntas. A doença pela genética e a doença pelo obsessor. Então, isso é o que é o mais importante para a gente entender dessa condição. E como a gente vai diferenciar também se a pessoa está
a mediunidade eclodindo, ou se ela está com transtorno mental, ou é um obsessor, que muitas vezes a mediunidade eclode com o obsessor ali presente, não é? Então, mediunidade. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas, né? Então, a gente ouve na casa espírita, no atendimento fraterno, as pessoas contarem que é insônio, que é algo assim muito sutil, e outras são, elas olham, ouvem, dão ordens, não é? As comunicações ocultas ocorrem pela influência boa ou má que exercem sobre nós sem o sabermos. Muitas vezes a gente se pergunta assim: não sei por que eu fui falar aquilo naquela hora, não sei por que eu tomei aquela atitude, isso não é coisa minha, aquilo ali foi uma coisa oculta ainda, né? Cabe ao nosso julgamento discernir as boas das más inspirações. As comunicações ostensivas, por outro lado, né, ocorrem por meio da escrita, da palavra, né, a psicofonia, já é falando, né, a pessoa muda até a voz e tudo, ou outras manifestações materiais, muitas vezes por médios que eles servem de instrumentos, certo? Já o transtorno mental, ele vem com delírios, eco do pensamento, inserção ou roubo do pensamento, intercepções no curso do pensamento. Então a pessoa tá com uma conversa, ela sai com outra no meio da conversa, resultando em discurso incoerente, irrelevante ou neologismo. A pessoa inventa as palavras, inventa até situações que não existiram. Alterações da percepção, alucinações auditivas, olfativas, táteis, visuais, sinestésicas, né, que é de movimentos, gustativas. A pessoa diz que está com sangue na boca e você vai olhar, não tem nada. Alterações afetivas, embotamento, labilidade, afeto embotado associado à pobreza de discurso, retraimento social, não quer mais ir para os lugares que gostava de ir, alterações comportamentais, alterações das características da consciência do eu. Então, se você for ver a descrição do que é uma pessoa com transtorno mental, é igual como um obsessor faz com a pessoa. Então, só pelos sintomas, por essas situações, fica difícil. Então, a gente tem que fazer o histórico, entender, como eu falei ainda há pouco, se tem histórico na família, se essa pessoa nunca teve nada, para entender que é obsessão ou se é mesmo o transtorno mental ou os dois juntos. Geralmente, o médium, com todos os sintomas próprios da eclosão mediúnica, tais como ver ou ouvir espírito, permanece com a crítica da realidade e expressão afetiva preservadas, sem declínio de sua vida social, familiar e profissional, que não ocorre com o psicótico. Então, se tem alguém que tem aqueles sintomas todos, ele de repente se torna outra pessoa, fala com voz diferente, ou diz que está vendo, está ouvindo, tal, e passa. Depois desse momento, essa pessoa está normal, vai trabalhar e tal, é mediunidade. Tem que ir na casa espírita para entender, estudar, se preparar para trabalhar com a mediunidade. Que a mediunidade não é um prêmio, é uma prova. E muitos acham vaidosamente, né, que o ser humano, por sua natureza, é vaidoso, que eu sou médium, e acha que isso é uma coisa assim. Pelo contrário, é uma prova, é uma ferramenta de evolução, que a mediunidade é para que você possa ajudar, né, ajudar os outros irmãos. Então, essa diferenciação é importante. Agora, se a pessoa está o tempo todo, como diz, uma quebra da linha de vida, passou a ser outra pessoa e nunca mais voltou ao que era antes, esse daí já é o doente mental mesmo, já tá. Aí pode ser que seja obsessor também em cima daquela pessoa. E aí a gente faz aquela diferenciação que eu já falei. De qualquer forma, o tratamento é com as duas vertentes, médica e espiritual. É comum, quando do surgimento da mediunidade, ocorrerem distúrbios físicos e psicológicos. Às vezes, o adolescente começa a apresentar
alergia e ninguém resolve. Aí começa a ter gripe, toma sinusite o tempo todo e várias doenças. A imunidade está baixa, aí faz exame lá da imunidade, não, está tudo normal aqui, não deu, entendeu? Isso tudo é fenômeno físico, né? A pessoa ele não está mudando de comportamento, mas está sendo ali já preparado, dizendo que precisa de um tratamento espiritual. Conforme o grau de sensibilidade e de controle do médium iniciante, esses desconfortos podem se revelar intensos, produzindo desarmonia nem sempre bem administradas. Aí tem aquelas pessoas que têm dor no estômago o tempo todo, e a gente sabe que os espíritos sofredores, eles entram por esse chakra, né? O chakra gástrico. Então, faz um monte de endoscopia e fica, tem uma gastrite aqui que não justifica essa dor toda. É uma doença espiritual. Claro que a gente não pode falar de mediunidade sem trazer o livro dos médiuns. E aí o que ele pergunta lá na 221? Será a faculdade mediúnica indício de um estado patológico qualquer ou de um estado simplesmente anômalo? Porque muita gente é internado, é tratado por aí como doente mental e na hora é só mediunidade. Aí ele responde, anômalo, às vezes, que é uma coisa que não é comum, né? Porém, não patológico. Há médiuns de saúde robusta, os doentes o são por outras causas. Então, a mediunidade é equilibrada, a pessoa não tem doença, não tem desequilíbrio algum, né? Não tem doença que eu digo assim, crônica, né? Em torno da saúde mental. Mas, claro que um médium é uma pessoa como outra qualquer, ele pega a gripe, tem todas as outras, né? Poderia a mediunidade produzir a loucura? Não mais do que qualquer outra coisa. Ninguém que é médium vai, por isso, ficar doente mental. Desde que não haja predisposição para isso em virtude de fraqueza cerebral. O que ele quer dizer que fraqueza cerebral é a fraqueza da mente, do espírito. A mediunidade não produzirá loucura quando esta já não exista em germe, no caso da medicina, na genética. Porém, existindo o bom senso está a dizer que se deve usar de cautela, sob todos os pontos de vista, porquanto qualquer abalo pode ser prejudicial. Tem que ter muito cuidado, principalmente com o jovem, quando está com a mediunidade. Então, gente, agora eu vou só, os últimos slides, a gente vai falar sobre algo que eu acho que é de bastante utilidade, porque ter uma pessoa com qualquer tipo de problema mental na família, ela transforma e transtorna a família inteira. E tem que ter muito amor, muita oração. O principal é o amor. O amor cura. Você ter paciência, fazer oração para você ter paciência para cuidar daquela pessoa. Então, aqui tem uns temas, uns itens para orientar quem tenha pessoas assim em casa. Um transtorno mental não é algo que é possível simplesmente superar. Nós estamos vendo que tem uma química ali alterando. Então, você é hipertenso, você, por sua força de vontade, você não toma remédio e sua pressão vai baixar porque você tem força de vontade? Não, a mesma coisa aqui. A saúde mental é uma doença igual a outra qualquer. E esse tabu a gente tem que quebrar, que tem que ir ao psiquiatra. O psiquiatra é um médico que cuida da saúde mental, assim como o cardiologista cuida do coração. Então, se você tem uma hipertensão, se você tem uma dor no peito, pensando que é coração, vai ao cardiologista. Se você está com a saúde mental abalada, vá ao psiquiatra. Não tem outro especialista para falar isso. A demora na aceitação e resposta ao tratamento. Um transtorno mental se desenvolve no cérebro, e isso é algo complexo. Não está tudo na sua cabeça, nem é um problema que a própria pessoa possa fazer desaparecer, como eu acabei de dizer, embora ele deseje muito que isso aconteça. Não transformar alguém em louco. Você não chamaria alguém que tem câncer de insano ou louco, não é? Então, o mesmo cuidado deveria ser estendido a alguém com problema de saúde mental. Um transtorno mental não é tão importante quanto... O transtorno mental é tão importante como uma doença física, que foi o que eu acabei de falar. Alguns dias são melhores que outros. Um dia a pessoa se sente ótima,
E no dia seguinte, sair da cama já é uma vitória. E ela nunca sabe quando isso vai acontecer. A mudança repentina de humor não é por sua causa. Às vezes a pessoa que cuida e está ali, eu estou fazendo tudo por essa pessoa e me trata mal. Está com raiva de mim? Não está com raiva de mim, ele está com raiva de si. Tem algo nele que não está equilibrado, né? Raiva, depressão, tudo isso. E dá para controlar. Com terapia, medicação, exercício, grupos de apoio. Esse texto não é espírita e aqui a gente que tem a certeza que a oração é poderosa, dá para controlar. Dá para controlar, sim. Todos nós aqui já podemos, né, ter passado por alguma situação que na hora que faz a oração traz aquele consolo, aquela paz e dá aquela luz de como influenciar, né? Às vezes a pessoa não vai sentir vontade de lutar, isso pode parecer o fim do mundo. Os especialistas recomendam incentivar a pessoa ao compromisso, fazer o que for necessário, né? Não desistir daquela pessoa. Tem essa coisa do estereótipo, né? Da vergonha de dizer que a pessoa tem uma doença mental. Estigma, né? Associado. 25% apenas das pessoas sentem que os demais têm compaixão. Eles acham que as pessoas não gostam deles e tem asco, não quer ficar perto porque é um doente mental. A sua compaixão significa bem mais do que você pode imaginar. Uma palavra, chegar e conversar algo banal para ele saber que ele faz parte daquele contexto, daquela vida. Abraços ajudam, né? Você chegar, um carinho, tem uns que não estão querendo, aí você tem que observar. Levar, que fala para levar, tomar um sorvete, vamos ali fazer um lanche, alguma coisa assim. E se instruir, entender a doença daquela pessoa, daquele parente, daquele amigo, porque com o passar do tempo, você fica muito cansado se não entender, e o próprio paciente é fisicamente debilitante. Com o passar do tempo, se a pessoa não tem um equilíbrio ali da família e tudo, a própria pessoa vai ficando muito enfraquecida, fica desanimada, não se alimenta, né? Bagunça a emoção, como também causam sintomas físicos, dor de cabeça, dores musculares. A pessoa reconhece sua ajuda, mesmo que não expresse, mas sabe, é porque está ruim, ela está se sentindo ruim, mas a gente tem que ter assim muita paciência para cuidar de uma pessoa dessa forma, né? Aqui as referências. E como se faz o tratamento dos transtornos mentais? Psiquiatria, já falei. Psicoterapia, fundamental, que muitos não querem, acho que não precisa. A alimentação saudável, cada vez tem muitos artigos sérios, confiáveis, de que alimentos podem ajudar na saúde mental. Que se você come processados, alimentos que têm corantes, conservantes, refrigerante, bebida alcoólica, tudo isso é bom. Você vai aquele dia na festa, ninguém está pregando aqui que viremos monges, né? Mas de rotina a pessoa se alimentar, esses alimentos já estão comprovados que pior. Atividade física também já tem estudos comprovando quanto que uma atividade física melhora a serotonina, a dopamina, tudo que nos dá vigor e ajuda na saúde mental. E o espiritual, que não menos importante, por estar por último, como a gente falou, tem que ir junto. O espiritual, na verdade, ele tem que ser junto de todas as doenças, não só da mental, ele tem que ser junto da nossa vida, da nossa trajetória aqui nesse planeta. O espiritual é de suma importância para nos dar o equilíbrio. O tratamento espírita, como dos transtornos mentais, ele não concorre com a medicina, como eu já estou ficando até chata de falar, né, que tem que ter o psiquiatra também, e está presente na forma de curar de várias maneiras. Por quê? Primeiro, porque a gente tem o entendimento. E a pessoa não fica com aquela sensação de dizer assim, por que aconteceu comigo? Por que com meu filho? Por que, não é? Então, o Espiritismo ele já nos dá esse entendimento. E tem, através do entendimento, a fé raciocinada.
Você começa a entender que você pode melhorar e pode se curar através do passe, da água fluidificada, da leitura que vai trazer o conhecimento, a leitura não só dos livros do Pentateuco, como leituras que você pode se orientar na casa espírita, leituras que são confiáveis sobre o tema. Então, tudo isso vai ajudar. Mas nada disso aqui vai acontecer se não tivermos a reforma íntima. Porque tudo isso aqui, água fluidificada, passe, conhecimento, é fácil da gente fazer. O mais difícil é a gente todo dia se comprometer de ser uma pessoa melhor. E às vezes a gente diz que não vai se irritar com aquele trânsito, a gente não vai se irritar com aquela pessoa que trabalha com a gente, que sabe Deus como que a gente, né? Então a gente tem esse compromisso, aí um dia a gente dá um passinho para frente, hoje eu consegui não responder mal para ele, hoje eu consegui não me irritar, aí no outro dia, de novo. Mas a gente não desiste, um dia a gente dispara na caminhada, e é isso que é importante, a gente não desistir. E aqui, gente, para encerrar, eu queria dizer para vocês que é o amor, tudo é o amor. Aqui uma senhora com Alzheimer, o filho se dedica, tem os momentos com ela, de carinho, tocar uma música para ela, porque o lar é a escola das almas, onde as criaturas se reconhecem sob a luz do amor. E não sei se vocês viram um filme belíssimo, da mulher com Alzheimer, e ele vai lá visitar, e aí passa toda a história de quando eles se conheceram, não lembro o nome do filme, mas é muito lindo. E, não ouvi. Diário de uma Paixão, é mesmo, não era para esquecer esse nome. E aí, eu acho lindo quando alguém lá da clínica diz, mas por que o senhor vem aqui, ela não lhe conhece mais? Ele disse, mas eu sei quem ela é. Ela pode não saber quem eu sou, mas eu sei quem ela é. O amor, né? E ele se fortalece por aquele amor. Então, gente, essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês. Vamos quebrar esse tabu, procurar sim psiquiatra, procurar a casa espírita, mas principalmente tentar se conhecer, saber as suas fraquezas, enfrentar. Temos que enfrentar as nossas sombras, para que não sejamos vítimas de obsessores e de um desequilíbrio da nossa saúde mental. Muito obrigada.